Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa mais uma vez para pensarmos um assunto interessante, que é sobre a ceia do Senhor, baseada em 1 Coríntios capítulo 11. Em 1 Coríntios capítulo 11 fala sobre a ceia do Senhor e alguns estudiosos também subentende, compreende, que fala sobre a festa ágape, chamada festa do amor, que antes deles se reunirem, os irmãos se reunirem para a ceia propriamente do Senhor, eles se reuniam para juntos comer, se alimentar, se confraternizar. Percebemos em 1 Coríntios 11 que esta reunião tinha seus problemas, as suas dificuldades, que alguns se alimentavam, outros não, alguns irmãos eram solidários com outros, outros ficavam sem alimentar. Por causa dessas discrepâncias, dessas divergências, alguns irmãos ficavam entristecidos e o nome do Senhor era escandalizado. Então Paulo, que é o escritor da primeira carta aos Coríntios, ele vai abordar, ele vai orientar sobre a ceia do Senhor e como celebrar a ceia do Senhor. Os estudiosos entendem que esta carta aos Coríntios, ela é uma carta que antecede os evangelhos, o escrito dos evangelhos. Logo, a orientação para a ceia, como celebrar a ceia, vem primeiramente nesta carta de uma forma doutrinária. É interessante que o apóstolo Paulo vai orientar que, embora alguns tinham mais condições economicamente falando, isso não poderia servir de tropeço ou escândalo ao nome do Senhor para entristecer, porque se falava de reunir para a comunhão. Logo em seguida, pensando que antes tínhamos a festa ágape, a chamada festa do amor, Paulo vai falar sobre quando eles se reunissem para celebrar a ceia do Senhor, o que deveriam fazer. Daí eu te chamo para pensarmos o seguinte: quantas vezes os irmãos no primeiros séculos se reuniam para celebrar a ceia do Senhor? Por que eu digo isso? No Antigo Testamento não havia ceia do Senhor, havia Páscoa. A Páscoa era celebrada uma vez ao ano. Jesus celebra a Páscoa com os discípulos e a primeira ceia, e de uma forma profética já fala da ceia que haverá no céu. Mas os irmãos, pela história se entende que eles se reuniam semanalmente para celebrar a ceia do Senhor. Nos dias atuais, muitas igrejas celebram de mês a mês, mensalmente. Outras igrejas de 2 em 2 meses. Algumas igrejas de forma quinzenal. Quantas vezes se deve se sentar, se reunir para celebrar a ceia do Senhor? Quantas vezes? Porque Paulo não fala a quantidade, ele fala que todas as vezes que nós nos reunirmos. Porque eu digo isso também. Quando alguns irmãos ou um irmão deixa de celebrar uma ceia, participar de uma ceia, os demais entendem que ele está em pecado. Seria pecado celebrar de uma ceia ao ano? Ou para estarmos em comunhão com Deus, teríamos que celebrar da ceia toda semana, toda quinzena, todo mês? Quantas vezes deveria celebrar a ceia? Paulo também não fala o local. Paulo fala quando eles se ajuntarem para celebrar a ceia do Senhor. Vai lembrar que no primeiro século, lá no início da igreja, os irmãos se reuniam nas casas e não nos templos como temos hoje. Era nas casas. Então Paulo fala que quando eles se reunissem todos em um mesmo local, todos em qual local eles deveriam se reunir. Então Paulo não fala nem a quantidade, nem fala o local, só fala que a forma esperada é que os irmãos se juntassem para uma comunhão, porque ceia fala de comunhão. Tem que haver comunhão com os irmãos. Então vamos pensar o seguinte: a ceia do Senhor, o que é e quando é que deve ser celebrada e em qual local? Quais elementos? Por que eu digo sobre os elementos? Porque às vezes você vai encontrar situações locais que as pessoas não têm como ter o mesmo acesso aos elementos que nós temos, que é o pão, o suco de uva. Será suco de uva ou vinho que Jesus de fato celebrou? Era alcoolizado ou não era? Não vou entrar nesse mérito aqui neste momento.
O pão era com fermento ou sem fermento. Se lá na região de um continente aonde uma igreja se reunir para ceiar não tiver o pão e o suco, ainda assim a igreja poderá celebrar a ceia? Ou obrigatoriamente teria que ser o pão e teria que ser o suco de uva? O que fazer na falta desses elementos? Olha que interessante. E ainda vem a questão, quando a igreja não pode se reunir para celebrar a ceia, como é o caso agora da pandemia, a igreja deveria ficar sem participar da ceia ou poderia celebrar a ceia do Senhor? Aquele irmão, por exemplo, que não pode e não poderia estar presente em uma celebração de ceia, ele poderia celebrar a ceia em casa, em um horário, em um dia diferente dos irmãos, ainda estaria dentro da comunhão que Paulo fala em 1 Coríntios 11? Olha que interessante. Algumas igrejas, nesse tempo de pandemia, estão celebrando a ceia, reunindo os irmãos em um campo aberto, em um lugar, onde os irmãos ficam dentro dos seus carros. Os obreiros vão servir os irmãos e esses irmãos serão servidos em seus carros. Isto significa que a igreja está vivendo a comunhão? Ou, se cada um dos irmãos estivesse em casa, nas suas casas, e pegasse os mesmos elementos, pão e suco de uva, e de uma forma online, de uma forma virtual, celebrassem em um mesmo momento, em um mesmo horário, estariam eles ainda vivendo em comunhão? Será que o fato de estar em um campo aberto significa que estão vivendo em comunhão? Porque é verdade, há de convir comigo, que em um mesmo local, a igreja reunida, embora haja um aglomerado de pessoas, não significa necessariamente que ali há comunhão entre todos. Porque comunhão não é um simples se ajuntar. Comunhão é estar unidos, ligados em um mesmo corpo. O apóstolo João, escrevendo à igreja, em sua carta geral, diz que aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com o seu próximo, ele é mentiroso. Hoje, como há tempos atrás, nós temos muitos irmãos que se reúnem, até saudam uns aos outros, mas não têm comunhão de fato, suportam no máximo um ao outro. Então, o que é a comunhão? A comunhão seria concordar com tudo que o irmão faz? O que é de fato essa comunhão? Esperada em 1 Coríntios 11. A comunhão não está simplesmente no mesmo local, mas está dentro de um mesmo corpo. Eu não estou no mesmo local de um irmão que está no Rio, que está em São Paulo ou em um outro país, mas embora não estejamos em um mesmo país, em uma mesma localização geográfica, ainda há comunhão conosco. Então, será que alguém celebrar a ceia em casa não seria também parte da comunhão? Ou a comunhão tem que ser somente onde todos estarão reunidos na igreja do Senhor? Há uma polêmica, há uma crítica. Aqueles que celebram ceia, nos seus carros, aquela igreja que reúne os irmãos para celebrar a ceia em espécie de drive-in, ou seja, em seus carros. Veja bem, Paulo não fala o local em 1 Coríntios 11, Paulo não fala quantas vezes, só fala que quando for celebrar a ceia, tem que haver comunhão, tem que ser de forma unânime, tem que ser de forma que o nome do Senhor não seja escandalizado, tem que ser de forma que cada um se examine-se a si mesmo para que possa agradar ao Senhor. Então, logo, nós entendemos e compreendemos que 1 Coríntios 11 fala sobre a forma, não fala quantas vezes, nem qual local. Logo, dizer que uma igreja que celebra virtualmente, ou celebra em seus carros, ou celebra por quinzena, ou de forma mensal, dizer que essa igreja está fazendo errado, é meio que subjetivo, parte da tradição da denominação, e não biblicamente, porque biblicamente a ideia é participar da ceia quando há comunhão primeiramente com Deus e também com os irmãos. Pense nisso. Logo, falando assim, parece até então que eu tenho o domínio e sou o dono da verdade. Não, não sou o dono da verdade. Eu sou alguém apenas que está junto com você pensando nesse assunto. Celebrar nos carros, celebrar na igreja. Qual o local a celebração da ceia? Deixe o seu comentário, seu like.
Nos siga aí nos próximos vídeos, nos ajude a comentar. Estou aqui na disposição para pensar junto com você o assunto. Se é para caminharmos pela Bíblia, vamos para a Bíblia. O que está escrito nela? O lema da Reforma Protestante, não é somente as Escrituras, é a absoluta verdade para nós. E a Bíblia explica a Bíblia. Então eu queria pensar com você esse assunto, e não para exaurir ou não para tornar ele exaustivo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.